Atenção para essa reportagem que nós vamos exibir a partir de agora, porque o assunto é muito sério. Depois de quase 20 anos fora do radar, o vírus Nipah, né, esse é o nome do vírus, né? Um dos mais letais do mundo, voltou a preocupar autoridades sanitárias na região da Índia. A pergunta é, será que esse vírus pode chegar ao Brasil? O que é que esse vírus provoca? E eu quero chamar a sua atenção, porque eu li hoje, viu, Jéssica? Vou virar para cá, para a câmera 2, para dialogar aqui com Jéssica. Eu vi hoje, viu, Jéssica, a imprensa nacional falando muito sobre esse tema, a preocupação, porque, como eu disse no início, janeiro, fevereiro de 2020, aparece um vírus na China, chamado Covid. E ninguém imaginava o que é que iria acontecer. E o resultado da história todo mundo já sabe, que foi a pandemia. E a preocupação da sociedade é, esse vírus, esse novo vírus, como é que está a proliferação dele lá na Índia? E ele provoca o quê? Há risco? Quer dizer, risco sempre há, você disse, o mundo é globalizado, basta uma pessoa estar na Índia no avião, pega um avião para o Brasil e trouxe o vírus. Foi assim que a Covid chegou aqui. Mas enfim, eu repito, a atenção de você, telespectador, para a gravidade desse assunto, porque nós passamos há pouco tempo por uma pandemia e, com permissão de Deus, nós não vamos passar outra vez por isso. Jéssica, uma ótima tarde para você. Ótima tarde para você, Fábio. Realmente isso nos preocupa. Conversei mais cedo com pessoas nas ruas, porque a gente está construindo uma reportagem sobre esse assunto, uma reportagem esclarecedora, também orientativa, e as pessoas se assustam muito com a palavra pandemia, né? Então, quando a OMS, os órgãos de saúde falam sobre os riscos de um vírus, a gente já fica mesmo muito assustado, principalmente quando se trata de um vírus considerado letal. Por que ele é considerado letal? Porque matou muita gente dentro das pessoas que foram infectadas. Mas quem vai falar melhor sobre esse assunto é a doutora Mariela Comectic, ela que é infectologista. Doutora, muita gente está assustada, letalidade de 75%, como é que funciona esse vírus Nipah? Ele não é um vírus novo, isso a gente precisa saber, então muita gente me procurou já querendo saber por que esse vírus novo chegou. Nós já tivemos em 2023 esse mesmo surto que foi contido nesse mesmo país, na Índia, e o que a gente precisa se atentar é exatamente para o que você disse. É um vírus que não é novo, que a gente conseguiu conter, embora não tenhamos vacina nem tratamento, ele tem uma alta letalidade. E isso nos preocupa, porque quando a gente pensa em vírus, é como você disse, reporta aquela época de sofrimento da Covid. Lá na Covid, no auge da pandemia, nós tivemos aí 6% de letalidade. Quando você pensa nesse vírus Nipah, nós temos aí de 45% até 75% de chance de letalidade, dependendo do suporte que esse paciente receber. Então, um paciente em grandes centros, ele tem uma maior chance de sobrevivência do que se ele for diagnosticado num centro sem suporte. O grande trunfo e a grande preocupação é que esse vírus, ele desencadeia uma resposta inflamatória e ele tem afinidade para as células do sistema nervoso central, no nosso cérebro e os anexos que a gente tem ali em volta. E isso causa uma grande manifestação de sintomas que podem, se não matar, eles podem deixar sequelas graves. Sequelas como? O que essa pessoa teria de problema para a vida dela? Isso, quando você tem a infecção dessas pessoas com o Nipah, ele desencadeia nesse processo inflamatório algo que a gente chama de encefalite, um processo inflamatório no sistema nervoso central que pode dar aí deficiências cognitivas, crises convulsivas, sequelas neurológicas e inclusive perpetuação desses casos, caso a pessoa venha a sobreviver. Então, ela pode ter encefalite tardia, encefalite de repetição, e a
encefalite, ela pode aumentar a pressão dentro da cabeça, esse processo inflamatório, porque a cabeça é muito protegida, porque o cérebro é muito nobre, mas ao contrário, se ele inchar também, a gente não tem para onde isso distender. Quando a gente tem uma lesão no braço, que incha, tá para fora. No cérebro, não. Essa hipertensão que cria, ela é muito grave e ela pode matar, porque a gente tem aí, não tem para onde isso sair e acaba que o paciente entra em colapso e tem sequelas graves se sobreviver e leva ao óbito. Eu imagino que esse vírus, ele dê uns primeiros sinais que não seja a parte neurológica. Como é que o paciente precisa se atentar? Qual a chave para buscar orientação médica? Primeiro, a gente tem que pensar que nós estamos com um surto contido. Assim como em 2023, a gente tem um surto contido. Ainda tem pessoas com suspeitas, mas confirmadas mesmo. Tinham em torno de 5 pessoas até o começo do dia confirmadas. E a maior parte delas eram profissionais de saúde que tiveram contato com essas pessoas. Apesar da gente saber que o Nipah é um vírus zoonótico, ou seja, que ele circula entre os animais, e aqui no Brasil a gente tem que levantar os morcegos como grande fonte de contaminação viral, a gente precisa entender que ainda assim tem transmissão de pessoa para pessoa. E isso é preocupante. Mas você precisa de um tempo prolongado, uma exposição íntima, eu preciso conversar com você ou tomar do seu copo para me contaminar. Quando você pensa em uma virose, todas elas começam basicamente da mesma forma. Febre, dor no corpo, dor de cabeça, que podem evoluir aí para uma crise convulsiva, turvação visual, sintomas relacionados ao sistema nervoso central. E o que é mais relevante nesse momento é que se você tem esses sintomas, mas você não teve contato com ninguém que viajou, ou não viajou para essas áreas, não tem histórico epidemiológico de viagem, a gente não vai abrir como hipótese diagnóstica a suspeita de uma infecção por Nipah. Mas se você chegou de uma viagem nesses últimos dias, se você teve contato com pessoas que estiveram nesses países asiáticos e tem esses sintomas, ou seja, nesses 3 dias você começou como se fosse uma gripe, uma virose, uma dor no corpo, não sabe se é dengue, mas evoluiu com turvação visual, com dificuldade de concentração, alguma coisa cognitiva ou neurológica, deve procurar uma área de saúde, um profissional de saúde para ser avaliado. Pelo que a senhora falou, ele tem uma alta letalidade, mas pode ter uma baixa transmissão? Isso, nós temos baixa transmissibilidade, ou seja, eu preciso de contato íntimo e prolongado, eu não deixo no ar as partículas, ou eu preciso de um animal infectado para poder me infectar. Então, a gente tem transmissão tanto direto com o contato com o animal, quanto com uma pessoa infectada. E o que é muito importante a gente lembrar, que apesar de que não tenha vacina, apesar de que não tenha tratamento, o diagnóstico precoce, ele precisa existir até mesmo para o controle daquele caso índice. Então é isso, essa barreira sanitária é necessária. Nós vivemos aí num país que tem muita circulação de pessoas. Aqui no nosso estado nós estamos próximos a Recife, a Salvador, onde vai ter carnaval. Então muito cuidado no contato dessas pessoas. Se você teve contato com pessoas estrangeiras, fique atento a esses sintomas e à história positiva de epidemiologia. Quando as pessoas perguntam se a gente pode ter um risco de ter pandemia, né, porque essa é a grande pergunta. Nós vamos ter pandemia de novo? A chance é muito pequena, mas embora não seja zero, toda vez que a gente fala de vírus, o comportamento de uma infecção viral, ela depende muito de como a gente vai agir de controle sanitário. Então, como a gente já está atento a esse controle sanitário, eu acredito que isso seja raro. Então, não há motivo para pânico, para desespero. As pessoas acabam criando aí fake news. Eu vi já vários vídeos de gente mandando tomar remédios preventivos e isso. Gente, muito cuidado. Faça um acompanhamento médico regular, sigam fontes seguras de informação e não crie pânico, né? É verdade, doutora Mariela, muito obrigada pelas informações. Fábio, eu estava aqui desde o início tentando buscar aspectos positivos para a gente não ficar em pânico, que eu acho que isso é muito importante, né? É claro que é preciso ter muito cuidado, o Ministério da Saúde já notificou os estados, o LACEN disse que está também atento a isso, o LACEN que é o nosso laboratório aqui central de Sergipe, para qualquer anormalidade, fazer teste, encaminhar para a Fiocruz, para que os órgãos sejam
foram comunicados. Ou seja, é preciso atenção, mas calma, vamos respirar fundo. Não é isso, doutora? É isso, respirem fundo, procure um médico de confiança e informações de confiança. Porque a informação salva, porque às vezes a gente cria um pânico desnecessário na população, mas a gente precisa entender o que está acontecendo, esse movimento da doença e não um desespero. Obrigada, doutora. Fábio? Ok, obrigado para você, Jéssica, obrigado, doutora, pelas informações. Eu estava lendo aqui que aeroportos de vários países da Ásia, Taiwan, na própria China, esses aeroportos já começaram a montar um esquema muito parecido com o esquema que eles montaram na época da Covid. Que Deus abençoe, que seja apenas um foco ali do vírus, que seja imediatamente contido.